Olá, alunos, tudo bem? Aqui é a professora Edivânia, da disciplina de Lógica para Computação, e hoje eu queria trabalhar com vocês dois exercícios a respeito de teoria dos conjuntos. Um é que vai fazer a relação entre a escrita dos conjuntos por meio de operações com sua representação em diagrama de Venn, e a outra vai ser uma aplicação do princípio da inclusão e exclusão, ok? Então vamos lá, dando início. O primeiro exercício é o seguinte. É um exercício adaptado da FATEC, que fala que, em um voo proveniente de Miami, a Anvisa constatou que, dentre todas as pessoas a bordo, que seriam passageiros e tripulantes, algumas haviam passado pela Cidade do México. Então, nós vamos considerar para essa situação alguns conjuntos. O conjunto U, que vai ser chamado de conjunto universo, vai ser o conjunto formado por todas as pessoas que estavam a bordo. O conjunto M é o conjunto formado pelas pessoas que passaram pelo México. O conjunto A é o conjunto das pessoas com sintomas da gripe influenza A. E o conjunto P vai ser o conjunto dos passageiros do voo. Então vejam, U representa o conjunto universo, todas as pessoas a bordo. M, pessoas que passaram pelo México. A, eu vou falar pessoas com gripe A. E o conjunto P, conjunto de passageiros. Então, lembrando, né, que cada conjunto recebe um nome por uma letra maiúscula, e aqui nós temos a descrição, por meio da característica, né, quais são os elementos que pertencem a esses conjuntos. O exercício pede o seguinte: escreva a expressão em conjuntos e elabore o diagrama de Venn para as seguintes proposições. Então, nós vamos, para cada proposição, para cada sentença que nós lemos, nós vamos escrever uma expressão na teoria dos conjuntos e depois fazer a representação em diagrama de Venn para aquelas proposições. A letra A. Nós vamos representar o conjunto formado pelos passageiros com sintoma da gripe que não passaram pela Cidade do México. Então, vejam, de todas aquelas situações, todos aqueles conjuntos que foram colocados, eu quero uma representação em diagrama para esse conjunto de pessoas, passageiros com sintomas da gripe que não passaram pela Cidade do México. Como que a gente pode representar isso? Vejam que eu vou colocar num retângulo o conjunto universo, eu vou indicar nesse retângulo o conjunto universo, que seria de todas as pessoas daquele voo, e vou representar dentro desse conjunto universo, dentro desse retângulo, 3 círculos ou 3 elipses. Aqui no caso está mais achatado, né? Então seriam 3 elipses, 3 regiões. Cada uma dessas regiões vai representar um conjunto de pessoas. M indica o conjunto das pessoas que passaram pelo México, G, o conjunto das pessoas que estavam com sintoma da gripe, e P, o conjunto de passageiros. Vejam que eu coloquei esses conjuntos se interceptando, essas 3 regiões se interceptando. Por quê? Porque podem ter pessoas que passaram pela Cidade do México e estavam com sintoma da gripe, que estavam com sintoma da gripe e eram passageiros, então pode existir interseção. Por isso que eu fiz esses 3 conjuntos com interseções. Agora, como é que eu vou representar essa sentença ou essa proposição? Eu quero pintar nesse diagrama, ou nesse conjunto, né, representando o diagrama de Venn, todos os passageiros com sintomas da gripe que não passaram pela Cidade do México. Então, vamos destacar aqui o que a gente tem. Passageiros, então tem que ser elementos desse conjunto P. Com sintomas da gripe, vejam, E com os sintomas da gripe. Então, passageiros com sintomas da gripe, então a gente teria essa região aqui, olha, que seria a interseção do conjunto P com o conjunto G. Mas eu quero passageiros com sintomas da gripe que não passaram pela Cidade do México. Se eles não passaram pela Cidade do México, quer dizer que a gente tem que tirar os que passaram pela Cidade do México. Então vejam que da região que a gente tinha aqui, olha, passageiros com sintomas da gripe, nós tiramos a parte que representavam as pessoas dessa interseção que passaram pela Cidade do México. Então, tirando esse pedaço, sobrou essa região pintada de vermelho aqui, olha, que representa o conjunto dos passageiros com o sintoma da gripe que não passaram pela Cidade do México. E qual que é a escrita dessa sentença usando as operações de teoria dos conjuntos? Vejam,
passageiros e com sintomas da gripe, então P, Inter, G, e não passaram pela cidade do México, menos o conjunto M. Então, do conjunto P, Inter, G, que eram os passageiros com os sintomas da gripe, nós tiramos essa parte aqui, que eram os que passaram pela cidade do México. Então, fizemos a operação diferença, olha, menos o conjunto M, tá bom? Então, essa é a representação em diagrama e essa é a escrita usando a simbologia, né, de operações de conjuntos. Para a letra B agora, quero representar o conjunto dos passageiros com sintomas da gripe que passaram pela cidade do México. Então, vejam, passageiros com sintomas da gripe. Percebem aqui que existe um E, um conectivo E? Conectivo E, em teoria dos conjuntos, interseção. Passageiros, então vejam, do conjunto de passageiros, eu quero aqueles que estavam com o sintoma da gripe. Passageiros e sintoma da gripe, essa região aqui. E os que passaram pela cidade do México. E passaram pela cidade do México. Com essas três características, passageiros com sintomas da gripe e passaram pela cidade do México, tem somente os que estão nesse pedacinho aqui. Olha, por que somente nesse pedacinho? Porque só nessa região menor aqui, nós temos os passageiros que têm sintoma da gripe e passaram pela cidade do México. Interseção. Então, na verdade, o que a gente tem nessa região é a interseção dos três conjuntos. P, Inter, G, Inter, M. Essa é a representação, ó, passageiros e com sintomas da gripe e que passaram pela cidade do México. Então, a interseção dos três conjuntos é a representação dessa sentença ou dessa proposição. Para a letra C, agora eu quero representar o conjunto dos tripulantes com sintomas da gripe que passaram pela cidade do México. Então, vamos identificar aqui, nesses três conjuntos, né, que nós temos desenhados, tripulantes. O que significa tripulante? Tripulante não é passageiro, então está fora do conjunto dos passageiros, certo? Tripulantes com sintomas da gripe, então vai ter que estar nessa região aqui, olha, com o sintoma da gripe, mas eles têm que ter passado pela cidade do México. De todos esses, os que passaram pela cidade do México, olha, fica nesse pedacinho aqui. Então, nesse desenho pequeno, nessa região menor, nós temos os tripulantes, porque não são passageiros, que estavam com o sintoma da gripe e passaram pela cidade do México. Então, a pintura fica apenas nessa região aqui pequena e a representação, né? Como que a gente representa esses conjuntos ou operação entre conjuntos que vai representar essa proposição? Vejam, tripulantes, posso dizer, não são passageiros, então estou considerando o conjunto não P. E com sintomas da gripe, olha aqui a interseção, P, sintomas da gripe, e que passaram pela cidade do México, E, M. Então, a única diferença nesse é que tripulantes significa não passageiro, não é passageiro. Então, nós consideramos os elementos fora do conjunto P. Então, tripulantes com sintomas da gripe que passaram pela cidade do México, fica essa região pintada aqui, olha, certo? Não P, E, G, E, M. Então, nós fizemos a interseção desses três conjuntos para representar essa sentença. A letra D. Tripulantes com sintoma da gripe que não passaram pela cidade do México. Então, novamente, nós não temos conjunto dos tripulantes aqui marcado, nós temos que foram para o México com sintomas da gripe e passageiros. Se não são passageiros, ou seja, se está fora do conjunto de passageiros, a gente vai considerar que são os tripulantes, tá bem? Então, tripulantes, quer dizer, qualquer elemento fora do conjunto P. Mas tem que ser isso, ó, E com sintoma da gripe. Tripulantes com sintoma da gripe ficaria nesse pedaço aqui. Só que a gente quer os que não passaram pela cidade do México. Quer dizer que esse pedacinho aqui, olha, que eu estou pintando, que é a parte dos que estavam na cidade do México, nós temos que tirar. Tirando esse pedaço dos que passaram pela cidade do México, o que sobra são os tripulantes com sintoma da gripe que não passaram pela cidade do México, que é essa região pintada de verde.
como que a gente representa em notação, né, de teoria dos conjuntos usando as operações. Vejam que aqui eu usei uma notação diferente, olha. Não é tripulante, quer dizer que ele não é passageiro, então eu coloquei P'. P' quer dizer o complementar do conjunto P. Poderia indicar também como não P, ou poderia colocar como P barra. Tudo isso aqui indica o complementar. Então, não é passageiro, são os tripulantes. E com sintoma da gripe, então inter-G. E que não passaram pela cidade do México. Então, menos os que passaram pela cidade do México. Olha aqui, ó, menos os que passaram pela cidade do México. Essa é a representação de operação com conjuntos para essa sentença ou para essa proposição da letra D. P' inter G, esse conjunto, né, P' inter G, menos o conjunto M. Para a letra E agora, quero representar o conjunto dos passageiros ou pessoas com sintomas da gripe que não passaram pela cidade do México. Qual é a diferença dessa sentença para a sentença anterior? O conectivo. Lá, o conectivo que a gente fazia a leitura era E. Aqui o conectivo é OU. Qual que é a associação com teoria dos conjuntos? Falou em OU, a gente faz a operação de união. Então vejam na leitura, eu quero o conjunto dos passageiros ou pessoas com sintomas da gripe. Essa parte apenas da proposição vai falar para a gente fazer a união do conjunto P com o conjunto G. Então, se eu fosse considerar a união, eu vou pintar aqui, olha, todo esse pedaço P e G a gente considera, tá bem? União significa juntar tudo. Então, a gente vai fazer a junção de todos os elementos de G com todos os elementos de P. Isso aqui é a união. Então, nesse conjunto que eu pintei estão os passageiros ou as pessoas com sintomas da gripe. Mas tem mais uma parte que a gente tem que considerar. E que não passaram pela cidade do México. Quer dizer que dessa parte que eu pintei, eu tenho que tirar aqui os que passaram pela cidade do México, porque eu quero os que não passaram pela cidade do México. Tirando então esse pedaço aqui dos que estão na cidade, dos que passaram, né, pela cidade do México, ou seja, a gente tira essa parte que está em comum com o conjunto M, olha, esse pedaço aqui da esquerda, o que sobra? Sobra essa parte pintada de amarelo. Então, esse conjunto amarelo representa os passageiros ou pessoas com sintomas da gripe, e vejam que nenhuma dessas pessoas passou pela cidade do México. Eles não passaram pela cidade do México. Qual que é a representação e como operação de conjuntos? Conjunto P unido com o conjunto G, P ou G, menos, ou seja, tirando os que passaram pela cidade do México. P união G, entre parênteses, menos M. Tá legal? Então, essa seria a representação. Vejam que aqui eu passei de uma sentença da língua portuguesa para um diagrama de Venn, e com esse diagrama eu fiz a escrita em teoria dos conjuntos. Eu posso ter o diagrama e fazer a leitura em língua portuguesa, assim como eu posso ter a escrita como operação de conjuntos e passar para o diagrama ou para a escrita em língua portuguesa. Essas três maneiras representam a mesma coisa. Em língua portuguesa, passageiros ou pessoas com sintomas da gripe que não passaram pela cidade do México. Se eu não tivesse essa frase, se eu olhasse somente esse conjunto, essa parte pintada de amarelo, eu olharia para esse diagrama aqui do lado. Ó. Tem uma representação que fala o conjunto U são todas as pessoas, o M, pessoas que passaram pelo México, G, pessoas com sintomas da gripe, T, conjunto de passageiros. Que parte que está pintada? Está pintada a parte do conjunto P com o conjunto G, olha lá, união, menos, com exceção ou tirando o conjunto M. Então vejam a escrita. P união G menos M. Pessoas com os passageiros com o sintoma ou pessoas com o sintoma da gripe, menos as que passaram pela cidade do México. Tá legal? Então a gente pode fazer a leitura de qualquer uma dessas representações aqui, tanto em diagrama
como em notação de operações de conjuntos, que a frase seria a mesma. Tá? A gente tem que saber fazer a leitura tanto de conjunto quanto da representação. Muito bem. Então, feita essa associação, né, entre operação de conjuntos, a representação dela com o diagrama de Venn, agora eu quero apresentar um exercício a respeito do princípio da inclusão e exclusão. A atividade é a seguinte, ou o problema é o seguinte: uma população consome 3 marcas de óleo de soja, marca A, marca B e marca C. Feita uma pesquisa de mercado com 1.047 pessoas, colheram-se os resultados tabelados abaixo. Então, vejam, foi feita uma pesquisa sobre a preferência, né, por uma dessas 3 marcas, ou nenhuma delas, ou 2 delas, a pessoa podia fazer opção por qualquer uma. Que optaram pela marca A, 632 consumidores. Pela marca B, 425 consumidores. Que consumiam a marca C, 310 consumidores. A e B, 204, B e C, 112 pessoas, C e A, 156 pessoas, A, B e C, 37 pessoas. Ok. Vejam que quando a pessoa faz a escolha, quem consome a marca A e B também consome a marca A. Quem consome a marca B e C também consome a marca B, como consome a marca C. Então, nessa soma aqui, se nós formos somar todos, vamos fazer a soma do número de consumidores aqui, vai ser superior a essas 1.047 pessoas que figuravam aqui, porque tem pessoas que foram contadas mais de uma vez. Para poder resolver exercícios quando envolve quantidade, número de elementos em conjuntos, convém a gente distribuir esses elementos ou esses números que aparecem aqui num diagrama, tá bem? Num diagrama de Venn. Porque olha as questões que são solicitadas para a gente resolver. Quer saber o número de pessoas que não consomem essas 3 marcas. Também quer saber o número de pessoas que só consomem a marca A, assim como o número de pessoas que consomem somente 2 marcas, e pergunta também sobre o número de pessoas que consomem ao menos 2 marcas. Com essa tabela, fica bastante difícil para a gente poder resolver o problema, justamente por conta disso. Olha, pessoas que foram contadas mais de uma vez. Então, convém a gente fazer um diagrama, redistribuir esses números nesse diagrama, porque aí a gente consegue responder de maneira fácil a qualquer uma dessas questões aqui, tá legal? Então, qual é a ideia? Como são 3 marcas diferentes e existe interseção entre essas, na escolha, né, dessas marcas, eu vou fazer um desenho com 3 conjuntos, conjunto A, conjunto B e conjunto C, com interseção entre eles 3, tá? Depois a gente vai voltar aqui nessa tabela para poder fazer as contas. A gente já sabe que no total são 1.047 pessoas. Então, vejam, o desenho, o diagrama vai ficar isso daqui. O retângulo representa o conjunto universo, que seria o conjunto dos 1.047 entrevistados ou pessoas consultadas, né, que são os consumidores. Região A, eu vou considerar os consumidores da marca A. Então, está aqui um diagrama representado em azul. O vermelho, a região vermelha, vai ser os consumidores da marca B. E a região preta, no diagrama, né, a parte preta, os consumidores da marca C. O que a gente tem de informação naquela tabela? Busquem sempre, na hora de construir o diagrama, a maior interseção que existe entre esses conjuntos. Então, vejam, tem o número de pessoas para A, para B, para C, A e B, etc. E tem o último aqui, ó, que fala A, B e C. Esse aqui é a parte com maior interseção. Os que consomem A, B e C, consomem as 3 marcas. Então, no diagrama, nós vamos colocar esse número aqui, ó, 37, nessa menor região, que é onde tem parte do diagrama em preto, em vermelho e em azul. Nessa região aqui, tem 37 pessoas. O que significa isso? 37 que consomem a marca A, consomem B e consomem C. Então, vejam que exatamente nessa região tem as 3 cores, por isso representando os que consomem as 3 marcas, tá bem? Então, comecem sempre pelo número maior de interseções, tá ali, número 37.
Depois disso, a gente vai pegar as interseções de 2 a 2 para esses conjuntos. Já vimos de 3, já colocamos ali. Qual a ordem? Vocês escolhem. Eu vou começar aqui olhando o conjunto A e B. A e B tem 204 consumidores. Eu vou falar em consumidores ou tem 204 elementos, tá bem? Número de elementos. Vamos olhar conjunto A e conjunto B. Conjunto A é azul, conjunto B é vermelho. Nessa região aqui, ó, azul e vermelho, tem que ter 204 elementos. Observem que já tem 37. Então, o que falta para completar 204 é a quantidade que vem nessa região menor aqui, olha. Tá bem? Então, por que eu tenho que colocar aqui fora? Porque os que consomem C já foram contados. Aqui, nessa região fora da interseção com C, são os que consomem somente A e B. Então, se na região, os consumidores de A e B, região vermelha com azul, tem que ser a quantidade 204, como já tem 37, 204 menos 37, 167 pessoas aqui que consomem somente as marcas A e B. Vejam que somando 167 com 37, daria os 204 de A e B. Então, vamos ver a próxima interseção. Agora eu vou olhar A e C. Conjunto A é o azul, conjunto C é a parte preta. Nessa região aqui, olha, azul e preto, que é E, interseção, tem que ter 156 elementos. Quantos já tem? Já tem 37. Então, dessa quantidade de 156, eu tenho que descontar esses 37. 156 menos 37, 119. Então, nessa região, vejam que pega apenas preto e azul, que, ou seja, A e C, somente A e C, 119 consumidores, tá legal? E na região azul e preta, que é A e C toda, tem os 156. E o que falta de interseção de dois conjuntos? Falta B e C. Vamos analisar. B e C tem que ter 112 elementos. Já tem 37. Agora eu estou olhando preto e vermelho. 112 menos 37, 75. Então, nesse pedacinho aqui, eu tenho que colocar a quantidade 75, que são 75 consumidores que consomem somente B e C. E daí, o que fica faltando? Naquela tabela, a gente tinha o número de consumidores da marca A, da marca B e da marca C. Então, agora a gente vai analisar um por um para esse conjunto maior, né? Partindo de qualquer um deles. Vocês escolhem também. Eu vou começar pelo conjunto A. No conjunto A, que é o azul, tem que ter 632 consumidores. 632 pessoas escolheram a marca A. Vejam que já tem uma quantidade, olha, dentro do conjunto azul. Isso aqui já está no conjunto A. O que falta para os 632? Se a gente fizer a conta, 632 menos o 167, menos o 37, menos 119, que já são quantidades que estão marcadas lá, faltam apenas 309. Somando todos esses números que estão no conjunto azul, olha, dá a quantidade de 632 no conjunto A. Para o conjunto B, a mesma coisa, tem que ter 425, mas já tem uma quantidade aqui marcada. O que a gente tem que fazer? Tem que descontar. 425 menos 167, menos 37, menos 75 dá 146. E é essa quantidade que eu marquei aqui, olha, somente no conjunto B, porque vejam que essa parte aqui está contemplando apenas o conjunto B, certo? Não está pegando nem A e nem parte de C. E para o conjunto C? No conjunto C tem que ter 310 consumidores, mas já tem 119, mais 37, mais 75. Então, a gente tem que descontar desses 310. Fazendo a subtração, olha, 79 consumidores, que leitura que eu faço disso aqui? Consomem apenas a marca C, apenas, tá bem? Os outros consomem outro tipo de marca também, pelos outros números que aparecem. Então, vejam que aqui a gente fez a distribuição dos valores que apareciam na tabela, só que eu consigo identificar de forma bem clara quantas pessoas consomem apenas a marca A, que são 309, apenas a marca B, que são 146, apenas a marca C, que são 79,
quantas consomem duas marcas, quantas consomem apenas duas marcas, né, aliás, quantas consomem as três marcas. Então ficou bem distribuído, os valores ficaram bem distribuídos, né? Aí com isso a gente consegue dar respostas para aquelas perguntas. A primeira pergunta: qual o número de pessoas que não consomem essas três marcas? Vejam, se nós temos a distribuição nos conjuntos da quantidade de pessoas que consomem as três marcas e a gente sabe o total de consumidores, que era 1.047, o que faltar para 1.047, né, ou 1.047 menos essa quantidade, vai dar o total de pessoas que não consomem essas três marcas, ou seja, um número que ficaria aqui fora. Fazendo essa conta, olha, aqui 309 mais 167, mais 146, mais 37, mais 119, mais 75, mais 79, daria 932. Vejam que para 1.047 estão faltando pessoas. Esses são os consumidores que não optaram por nenhuma das marcas, ou que não optaram por marca alguma, né? Então, 1.047 menos 932, 115 pessoas não consomem essas marcas. Então, a gente poderia pensar que tem 115 pessoas, olha, aqui fora, né, pensando na quantidade do conjunto universo de entrevistados que não fizeram opção por essas marcas, não consomem essas marcas. Para a letra B, quantas pessoas consomem somente a marca A? Só consomem a marca A. Vamos olhar aqui no desenho? No conjunto A, que é azul, o número que está somente no conjunto A e não tem interseção nem com B nem com C são 309 pessoas. Então, a quantidade de pessoas que só consomem a marca A é isso aqui, 309, ok? Qual o número de pessoas que consomem somente duas marcas? Somente duas marcas, não pode consumir apenas uma ou três, tem que ser somente duas. Vejam que nas interseções, esse número 167 representa o número de pessoas que consomem B, que é vermelho, e consomem A, que é azul. Olha, está no conjunto A e B, consomem duas. 75 pessoas consomem apenas B e C, porque está só no conjunto vermelho e preto, olha. 119 pessoas estão no conjunto A e C somente, olha aqui, somente em A e em C, consomem apenas duas marcas. Então, quantas pessoas consomem somente duas marcas? 167 mais 75 mais 119. E essa quantidade, 361 pessoas, é o resultado ou a resposta para essa questão. E a letra D pergunta: número de pessoas que consomem ao menos duas marcas. Que interpretação que a gente faz dessa frase aqui, ó? Ao menos duas. Como que a gente pode fazer a leitura? Pelo menos duas, no mínimo duas. Então, quantas pessoas consomem no mínimo duas marcas? Se consome no mínimo duas, pode consumir duas ou três. Tá certo? Quando fala no mínimo, essas daqui que nós já tínhamos somado consumiam somente duas. E tem mais essas 37 aqui que consomem três. Então, a resposta para essa questão vai ser 361 que a gente já tinha calculado, mais as 37, ou a soma desses quatro números, que vai dar 398 pessoas que consomem pelo menos duas marcas. Pelo menos duas pode consumir duas ou três marcas das que foram oferecidas, tá legal? Então vejam que com esse diagrama a gente conseguiu dar resposta para todas as questões. Então sempre que tiver um problema que envolve número de elementos em conjuntos e tiver várias interseções, façam a representação em diagrama, comecem colocando sempre a quantidade do maior número de interseções. E bom, no caso aqui tinha 3 interseções, coloquei de 3, depois fui para 2, para por último fazer de um conjunto só. Façam a distribuição das quantidades
Esse é o princípio da inclusão e exclusão. Quando a gente vai fazendo esses descontos aqui, olha, essas subtrações para achar as quantidades reais que estão nos conjuntos, né? Em cada parte do conjunto, a gente está usando o princípio da inclusão e da exclusão. Então, com essa representação de diagrama, fica muito mais fácil para a gente dar respostas para as questões que envolvem número de elementos em conjuntos, tá legal? Bom, com isso, então, eu encerro esses exercícios a respeito de teoria dos conjuntos e espero ter colaborado com o estudo de vocês. Pessoal, bom estudo e até a próxima!